E a gente vai direto lá para Canoas, porque o repórter Bruno Pinheiro continua acompanhando os trabalhos de resgate e toda essa operação para auxiliar os moradores. O Bruno está conectado conosco, acompanhou durante todo o dia de ontem, acompanhou hoje, durante toda a manhã, começo da tarde, essa situação por lá. E são cenas dramáticas, né? A gente tem os moradores ali na angústia de deixar a situação de risco em que se encontram, outros buscando ajuda, buscando alimento, água, itens de primeira necessidade. A gente vê as imagens todas nos últimos dias vêm se debruçando sobre essa questão do abastecimento, as pessoas buscando água, buscando alimentação, buscando uma condição para minimamente sobreviver. A gente tem uma discussão que começou a surgir também ao longo das últimas horas sobre a identificação das pessoas que estão nos abrigos, as famílias que se separaram e não há condição de informação entre um e outro, e isso agora começa a ser objeto do trabalho das autoridades nos abrigos, e a gente vê aí as imagens das pessoas enchendo esses garrafões, esses galões de água para que consigam ter aí um suprimento por alguns dias, algumas horas. E eu insisto, portanto, na fala do prefeito de Porto Alegre, não só dele, aliás, na fala de outras autoridades, insistindo na doação de água, no fornecimento de água potável para que essas pessoas possam garantir a sobrevivência ao longo dos próximos dias. Esse é um item indispensável. Agora sim, com o Bruno Pinheiro, que está lá em Canoas. Bruno, eu cumprimento você e já quero saber qual é a situação por aí. Tenho acompanhado você nas últimas horas. É uma situação muito, muito triste, desoladora. Boa tarde, meu amigo. Ótima tarde a você, Aros, a quem nos acompanha nessa intensa cobertura. Eu retornei hoje aqui nessa universidade, de onde eu entrei ao vivo ontem no Jornal Jovem Pan. Aqui é uma espécie de um hospital da Força Nacional do SUS, homens que vieram na aeronave da Força Aérea, e aqui funciona numa espécie de uma UPA, é uma unidade hospitalar de pronto atendimento, e a gente observa como que está sendo importante. Diversos homens e senhoras, idosos ali, aguardando para serem atendidos, outros que vieram de algum resgate também. Aqui no fundo, homens também fazendo a segurança, tanto da Polícia Militar, da Guarda Civil, da Guarda Militar, e todo esse envolvimento na cidade que enfrenta não só enchente, mas também enfrenta esse racionamento de água que nós já estávamos repercutindo aqui. Hoje eu dei uma volta, visitei algumas áreas de alagamento e outras não, para tentar entender como que as pessoas estão se organizando com a falta de água. Cheguei num lugar que é uma transportadora e o dono da empresa acabou autorizando instalação de mangueiras que estendem para o lado de fora da rua, e lá, essas imagens que nós estamos acompanhando agora, uma fila gigante. Eles chegam a atender 2.000 pessoas ao dia para receberem água que vem de um poço artesiano nesta região. E aí eu fui conversar com as pessoas, ouvir qual é o sentimento, o que aconteceu nessas últimas horas. E vou compartilhar agora com a nossa audiência o que eu ouvi, esses relatos que de fato chamam muito a atenção. Vamos ver. Muita gente, muita mesmo, e a gente está fazendo de tudo aí para tentar organizar a população e até para poder suprir para eles aí, né? Total, a gente tá trabalhando com 5 hoje, atendendo mais ou menos umas 2.000 pessoas por dia, para tentar atender toda a população aqui dessa volta do bairro lá. Água para tomar banho, água para comer, para fazer refeição, é água de poço. A gente tem uma caixa bem grande aí, um poço tocando o dia inteiro. Caímos na enchente, pedimos resgate, os animais a gente tentou resgatar o que deu. Foi terrível a situação. A gente está tentando lutar agora para sobreviver. Não temos mais água, só luz aqui por enquanto. A gente está lutando aqui para conseguir todo mundo ter água. Daí o máximo que dá é um dia, cara, porque a vasilhinha é pequena, né? É que se não fizer isso, fica sem água, é questão de 2 horas, 1 hora. Aros, agora de um outro lado, que é uma região também que é muito atingida, que
Lá tem um raio de cerca de 5 quilômetros ou até um pouco mais e a água está muito alta. Lá, o que acontece? As pessoas que estão sendo resgatadas acabaram sendo alvos de assalto. Uma onda de assalto, uma violência tomando conta naquela região. E ontem houve um confronto armado entre os criminosos e homens das forças de segurança. Hoje, na parte da manhã, eu retornei na mesma área onde houve um confronto armado na noite de ontem. As pessoas assustadas e aí nós já observamos essas imagens que é a chegada da Força Nacional que se faz agora, neste instante, reforçando esse local. E aí o que aconteceu? Diversos homens e as mulheres com as crianças estavam resistindo em ficar nas suas residências. Ontem, após esse confronto armado, acabaram sentindo receio, esse tipo de medo, ameaçados. E aí sim, hoje eles abandonaram essas residências. Mas a segurança segue sendo reforçada e, de fato, tem essa complicação que acaba atingindo e dificultando este resgate, se tornando uma ameaça para quem está tentando sair e tentar ir para um lugar que é seguro. Aros. A gente tem também a Beatriz Manfredini em Porto Alegre, daqui a pouco a gente vai com ela para lá, mas eu vou quebrar o protocolo aqui e eu vou pedir, Bruno, para que você responda as perguntas aqui dos nossos comentaristas. Eu tenho certeza que os 4 aqui têm questões para você, porque você está muito perto da notícia e tem uma visão privilegiada para poder narrar tudo isso para a gente. Piperno. Bruno, boa tarde. Ô Bruno, eu queria saber quais são agora as condições meteorológicas aí, né? Porque a gente vê atrás de você uma parte que brilha mais, me dá essa impressão de que você já tem algum sol aí, no sol, enfim, se abriu, se há perspectiva de chuva e se a parte alagada da cidade já começa a ter, pelo menos, alguma melhoria na sua situação. Bom, é o seguinte, a informação que eu consegui checar hoje, eu acompanhei. Existem rios que estão cheios aqui no entorno e esses rios, eles escorrem para essas regiões que estão alagadas, se formando uma espécie de uma correnteza. Então, essa região, ela está alagada, a água cerca de 4 a 5 metros de altura, na cobertura de residências, começa a diminuir, mas começa a chover em outra região, esse rio começa a encher e escorre nesta região ali de alagamento. E aí ela começa a reduzir em algumas regiões, mas começa o quê? Alagar em áreas que ainda não foram alagadas, porque a água vai numa correnteza. Então, as pessoas que estão fazendo o resgate usando uma embarcação já enfrentam ali uma dificuldade. Alguns têm que dar uma empurrada no barco, porque ele chega no asfalto, enrosca alguma coisa, mas em uma outra região, essa água começa a chegar. Então, a água ela vai andando, levando lixo, a lama e atingindo outras regiões. Eu estava olhando e conversando com alguns especialistas aqui que estão acompanhando. A expectativa é que amanhã, na hora do almoço, após as 11 horas da manhã, volte a chover sim nesta região. Então, ontem e hoje, uma janela para tentar resgatar animais, tanto as pessoas que estavam em suas residências. E aqui, rapidamente, Aros, eu vou te pedir uma liberdade para contar um relato do que eu vi hoje na parte da manhã. Uma criança que tem uma certa limitação, tem uma enfermidade e tem uma complicação de saúde e ela foi resgatada com o pai, a mãe, com a sua família, mas é necessário usar alguns equipamentos para ela continuar respirando e esse equipamento não conseguiu ser retirado. Esses itens eles ficaram na residência e eu fui no apartamento onde a criança está hoje e a criança tendo um tipo de crise, uma convulsão e outras situações que é uma consequência daquilo ali e os equipamentos não foram retirados e tem que acessar lá, mas como o equipamento é muito grande, é necessário ter uma embarcação do Exército ou das Forças Armadas e a família infelizmente não conseguiu chegar até lá, então está expondo o risco de vida dessa criança que não tem nem 4 anos e uma outra criança que hoje está completando 6 anos de idade, mas a residência está coberta de água. Dávila. Bom, Bruno, acho que uma pergunta importante para entender aí é como é que está a logística, como é que está conseguindo chegar a mantimento se a cidade está totalmente ilhada, as estradas não têm acesso. Isso está chegando só por barco?
e helicóptero. E as pessoas que querem deixar Canoas, como é que elas estão conseguindo sair da cidade? Aqui existe ainda algumas cidades no entorno, conseguem chegar utilizando essa rodovia, não vão muito longe, então eles conseguem ir. Exemplo que a área comercial aqui do município, eles se organizavam, já que essa semana é o Dia das Mães, uma data comercial muito forte, alguns shoppings não estão funcionando, supermercado e lojas, porque os funcionários, eles residem nessas cidades do entorno, como aqui é uma região metropolitana. Então, alguns não estão conseguindo chegar até aqui, outros estão conseguindo chegar, mas acaba tendo essa limitação, porque as estações também não estão funcionando. Então consegue sim, leva uma dificuldade até na capital, onde a nossa repórter também está, algo que seria em torno de 20 minutos, hoje está levando cerca de 4 horas. Então, só para ter uma noção de quanto atalho é necessário para conseguir chegar numa outra cidade ou na capital do Rio Grande do Sul. Deixa eu ouvir, Gani. Bruno, boa tarde. Como é que está o fornecimento de água, energia elétrica e se algum hospital da cidade foi afetado? Aros, eu não estou conseguindo ouvir aqui, acho que eu estou sem um retorno. Você me ouve agora, Bruno, não? Nós vamos ajustar o retorno do Bruno. A condição de comunicação lá, óbvio, ela é complicada. O Bruno vai se ajustar lá com o áudio, nossa técnica vai fazer contato com ele. Enquanto isso, a gente conversa aqui. Na sequência, vocês dois que não fizeram as perguntas vão ouvi-lo. Depois a gente vai também para Porto Alegre com a Bia Manfredini. Sobre este ponto que envolve esses deslocamentos e essa situação mais delicada, esse episódio que ele descreveu agora da criança, essa não é uma situação isolada, mas vai ao encontro daquilo que nós ontem discutíamos após a fala da ministra Simone Tebet em relação às demandas pontuais das prefeituras. Eu tenho para mim que alguns aspectos como esse, que é tão real, tão palpável, que o Bruno apresenta, independem de uma lista enviada por um prefeito. Há itens de primeira necessidade que podem ser contemplados com equipamentos hospitalares, com questões que o Ministério da Saúde pode fornecer emergencialmente, convênios com iniciativa privada, enfim, viabilizar. Eu nunca me esqueço de um relato do Dr. Jean Gorenstein a respeito dos respiradores, do oxigênio durante a pandemia aqui em São Paulo, em que ele dizia que havia sinalização de um número de horas para que fosse esgotado isso em uma determinada região da cidade. Ele recebeu essa informação na secretaria, ligou para o secretário que cuida da relação com investidores, cuidava à época, disse para ele o que nós conseguimos fazer com os empresários. E em poucas horas, algumas empresas mobilizaram a operação para entregar esses oxigênios lá. Ou seja, a cooperação pode resolver situações como essa. Ou eu estou sendo muito poliana, Segré? Não, não está não. Inclusive, a minha pergunta para o Bruno ia ser... Ele voltou, se você quiser fazer a pergunta... Bruno, você não usou? Ainda não, então vamos lá. Tá, mas adiantando, tem muitos vídeos de caminhões parados em postos de fiscalização que, segundo aqueles que estão mostrando até os caminhões, ou seja, não me parece que seja fake, porque dizem que como não tem as notas fiscais, sendo doações, eles não podem passar. Segré, eu tenho uma informação sobre isso. Por favor. O governo do estado desmentiu essa questão das notas fiscais. O Perno falou. Que foi, inclusive, algo que enfim, alguém que é candidato a prefeito de São Paulo, inclusive, andou disseminando em redes sociais, um influencer. Ele está lá e tal, e ele espalhou essa história, e é óbvio que muita gente de boa crença, muita gente séria, acabou acreditando nisso, mas o governo do Rio Grande do Sul desmentiu essa história, assim como hoje também circula um vídeo lá de gente desmentindo um vídeo que foi retuitado pelo Eduardo Bolsonaro, que também pegou lá um desabafo lá de um outro influencer, que foi até Big Brother, dizendo que não sei quem lá tinha exigido arraiz para que se andasse de barco. Isso foi desmentido também. Pois é, veja só se, por exemplo, um quarteirão que está com água com 5 metros de altura ia ter alguém da fiscalização pedindo arraiz ali. Então, essa era a pergunta, precisamente porque... Vou te dar um exemplo. O Bruno já está conosco, pode perguntar diretamente a ele. Bruno, o Segré vai te fazer uma pergunta.
Bruno, parabéns aí pelo teu trabalho. Compartilhamos a tua emoção também, a nossa emoção, quando falamos sobre esse tipo de exemplos, né, da criança que você menciona. Mas tem muito boato, tem vídeos circulando que tem dificuldades para chegar às doações em função de falta de nota fiscal, pessoas que querem contribuir com as suas lanchas ou jet ski que não são permitidos de entrar. Gostaria de saber se você tem alguma informação para passar à nossa audiência a verdade. Bom, eu vou te citar um exemplo agora e eu vou inclusive exibir uma imagem aqui em tempo real para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Eu estou aqui ao lado da universidade, vou só fechar uma imagem aqui, lá na frente se torna uma fila de carros e aí essa fila de carros aqui, Aros e Gustavo Segré, quem nos acompanha, tem uma espécie de um vigilante que é da universidade, que ele checa os veículos que estão chegando. Ali funciona uma espécie de um alojamento, que é onde as pessoas foram resgatadas, as crianças, adolescentes estão. Quando chega ali, esse vigilante da universidade, pessoas que estão aqui, eles fazem um levantamento. Observa que esse carro ali, vermelho, está sendo checado neste momento que está com uma carga. Não sei se é água, o que é, mas aparentemente ajuda. Então é feito o quê? Um levantamento, uma análise de onde ele está vindo, se tem o CNPJ para alguma instituição que ele vai levar esse equipamento, esse insumo, se algum responsável, se alguém já recebeu essa ordem. O que acontece? As rodovias estão também interditadas. Quando vai ter uma ajuda de um caminhão, inclusive eu estou esperando aqui uma imagem de um caminhão de água que vai chegar no hospital daqui a pouco, que vem aqui do entorno. Este caminhão, ele será escoltado para conseguir avançar na rodovia, conseguir chegar de uma certa velocidade, conseguir também ser autorizado. Mas ele vem com um comprovante, com a informação de onde esse material será levado, quem vai receber esta doação. Então é muito normal esse tipo de caminhão aqui, ó, que a gente tá vendo agora, andar nessa região. E qual é o receio? De que sejam utilizados essa ideia, eu vou levar uma alimentação, eu vou levar uma ajuda, e de que na verdade acabam fazendo o quê? Levando algo ilegal, cometendo um tipo de crime, usando o nome talvez de uma instituição para ter uma ação criminosa, enfim, então é uma questão de uma segurança. Claro que qualquer ajuda é muito bem-vinda, toda ajuda é muito bem-vinda, mas neste momento existe uma certa fiscalização neste momento. Então essa fiscalização é muito normal, não existe impedimento algum, mas é feito um questionamento: onde que vai, onde será levado e quem vai receber. Espero ter conseguido explicar em áudio, vídeo e com essa imagem em tempo real agora, Gustavo Segré. Alan. Bruno, boa tarde, prazer falar contigo, parabéns aí pelo trabalho, pela cobertura. Como é que está o fornecimento de energia elétrica, água e se algum hospital da cidade também foi atingido? Hospital, sim, nós acompanhamos inclusive um hospital do município. Eu estive lá ontem, atingiu o segundo andar do hospital, que é um hospital muito amplo, uma estrutura gigantesca, na verdade, que atende o entorno, a região, e acabou sendo atingido porque a água acabou tomando conta. Onde eu estou é a Universidade Ubra, que é a Universidade Luterana do Brasil, e é justamente aqui que tem inclusive uma espécie de um hospital universitário, né, que também está atendendo esses resgates. Então, o que acontece aqui, Alangani, esse atendimento aqui, a UPA, eles recebem as pessoas e, de acordo com a situação, é encaminhado para esse hospital universitário aqui onde eu estou. Existe um outro hospital aqui também no município, que atende no particular, mas também tem uma parte com o SUS. Então, acaba se dividindo nesse atendimento. Energia elétrica, uma parte da região onde tem essa água atingiu, claro que está suspenso o fornecimento, logo na sequência também não tem internet. Essa comunicação foi rompida para facilitar também esse acesso com as embarcações, evitar risco de incêndio, de choque, enfim, então essa parte da cidade não está funcionando. Água, já já a gente vai ver uma imagem recuperada de uma aeronave que chegou aqui ao lado, aqui onde eu estou inclusive, e essa imagem de uma aeronave que veio com água, com outros insumos que eles repassam para os veículos e os veículos fazem a distribuição dentro do município. Então, o fornecimento tanto de água quanto de energia elétrica está muito prejudicado, mas o de água é o que a população mais está sentindo falta. Alangani. Bruno Pinheiro, você volta daqui a pouquinho aí direto de Canoas. Tenho certeza que você vai ouvir mais gente, vai acompanhar aí com as autoridades o que teremos de desdobramentos. O governador Eduardo Leite já convocou uma coletiva para as 17 horas. Nós, evidentemente, vamos exibir aqui
para a gente entender a perspectiva para os próximos dias, para as próximas horas e o balanço do que nós temos como resultado dessa tragédia até agora. E você volta daqui a pouquinho com novas informações direto de Canoas, no Rio Grande do Sul, onde o Bruno Pinheiro está acompanhando em loco toda essa situação.